A paz do Senhor a todos os irmãos que fazem parte aí do discipulado. Hoje, graças a Deus, mais uma aula de número 14, chamados para viver a ética cristã. Seguiremos aí com a introdução, a definição da palavra. Primeiro ponto, alguns exemplos de princípios éticos bíblicos, a gente vai ver essa referência. O segundo tópico, há alguns tipos de comportamento que ferem a ética cristã? Veremos seguir. E o terceiro tópico, quais os princípios que indicam educação, formação e maturidade cristã? Quais são os princípios? Amém? A leitura bíblica em classe se encontra em Eclesiastes, fica aí no Velho Testamento, capítulo 5, verso 1, que diz assim a palavra de Deus: Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifícios tolos, pois não sabem que fazem mal. Partindo aqui para a introdução, a definição dessa palavra, a gente vai ver que a ética é a parte da filosofia que tem por base estudar os valores morais e princípios e ideias do comportamento humano. Isso é a ética, de acordo com o dicionário. Já partindo para a ética cristã, ela tem a ver com, ou bíblica, é a soma de informações reveladas nas escrituras, né, sagradas, que diz respeito à formação humana, de acordo com o exemplo de Jesus e os apóstolos deixaram nas Santas Escrituras. Primeiro ponto da lição, há alguns exemplos de princípios éticos bíblicos. A gente pode ver isso lá em Êxodo, no Velho Testamento, capítulo 20. Aí o verso 3 diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Verso 4: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo das águas. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e visito a maldade dos filhos aos pais, dos pais aos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Verso 7. Não tomarás o nome do teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. O sentido aqui é seguir a Deus, folgar, ter bem-estar, o bem-estar do homem, né? O verso 12. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. Verso 13. Não matarás. 14. Não adulterarás. 15. Não furtarás. 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva, nem o boi, nem o jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Outra referência de exemplos bíblicos para comportamentos é no Novo Testamento, lá em Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, né, que Jesus dá aos seus discípulos. Em capítulo 5, a partir do verso 1 ao 48, todo o sermão aí, os exemplos. Eu vou citar aqui o verso 27. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar para uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso é aplicável também a todos os gêneros, né? Macho e fêmea. Porquanto teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois é melhor do que perca um dos teus membros do que todo o teu corpo. Verso 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Esse é o exemplo. O que é que ele vem dizer aqui no 45?
para que sejais filho do Pai que está no céu, porque fez o sol e se levanta sobre maus e bons, chuva terça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não faz os publicanos também o mesmo? E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? Sede vós perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Jesus também nos ensinou a ser sal da terra e luz do mundo, fazer a diferença para a sua glória. No mesmo capítulo de Mateus, capítulo 5, do verso 13 ao 16, que diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, ou seja, não alterar o sabor, não conservar, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens, ser motivo de vergonha, escândalo. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire ou de um cesto, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, com boas obras, né? Para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Não a apresentação nossa, mas para a glorificação, a intenção. Está sendo explícita aqui nesse verso 16 do capítulo 5 de Mateus. Amém? No subtópico 4, ele diz que o nosso comportamento deve ser regido pela ética cristã, né? Focando sempre a adoração, quando estivermos na casa do Senhor principalmente, e não deixar que nada venha a interromper esse ato de adoração. Como a gente já viu aqui em Salmos 27, verso 4, diz assim: Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor por todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Lá no templo, na casa do Senhor, é lugar de comunhão, intimidade e aproximação do Senhor. Devemos ter grande alegria de estar sempre na casa do Senhor. A gente pode ver isso lá em Mateus, capítulo 16, verso 11, que diz assim: Far-me-ás ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegria. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Veremos a seguir aqui o segundo tópico, que diz assim: há alguns tipos de comportamento que ferem a ética cristã. Veremos o primeiro subtópico. Primeiro subtópico: não tomar parte no culto, ficando fora da congregação, desprezando aquele momento de adoração ao Senhor. É uma referência a João, capítulo 12, versos 47 e o 48, que diz assim: E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Outro comportamento aí que fere a ética cristã: entrar no templo, não orar, não cumprimentar os irmãos mais próximos, passar a conversar às vezes em voz alta, atrapalhando o andamento, né, da liturgia do culto. Pôr os pés nos bancos, rir desnecessariamente, mascar chiclete, grudá-los nos bancos, riscar móveis, paredes, portas de qualquer dependência do templo. Isso são comportamentos que ferem a ética cristã. Levantar constantemente, sem necessidade, passear dentro da congregação, tirando a atenção daqueles que estão ali para buscar do Senhor, dormir no culto, chamar a atenção dos demais com atitudes exageradas, querendo de certa forma exibir alguma espiritualidade, sair antes da bênção apostólica. Isso fere a ética cristã. E o que aqui a palavra de Deus, a ética cristã bíblica, diz a respeito disso? Uma referência para isso é 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 ao 33. Portanto, comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não dê escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Cristo. O 33. Como também eu tenho agradado a todos, não busco meu próprio proveito, mas de muitos, para que assim se possam salvar. Amém?
Outra referência é Colossenses capítulo 3, verso 17, que diz assim: E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. A Deus Pai. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4, verso 11, diz assim: Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado, por Jesus Cristo, a quem pertence a honra, a glória e o poder para todo sempre. Amém. O foco aqui, irmãos, é essas referências. Sempre leiam, releiam e apliquem em vossas vidas. Como diz lá na leitura, por base da lição, Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé, o teu pé. Cada um guarde o seu pé, si mesmo. Amém? Partindo já para o terceiro tópico da lição, fala quais os princípios que indicam a educação, formação e maturidade cristã. O primeiro subtópico, chegar sempre com vestes adequadas no horário correto dos trabalhos da igreja. Aí tem a ver com a pontualidade e a assiduidade, né? Uma referência para isso é 1 Timóteo capítulo 2, verso 9 e 10. Deveres das mulheres cristãs. Do mesmo modo, as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, pérolas, vestidos preciosos, isso querendo chamar a atenção, mas como convém às mulheres que fazem profissão de fé, de servir a Deus com boas obras. O foco é as boas obras. Qual a intenção? De se dirigir ao culto para adorar. Qual a intenção? O coração. E Deus vê. Seus olhos são como chama de fogo. Segundo subtópico, ao entrar no templo, cumprimentar os mais próximos, ajoelhar-se e orar, falar com Deus. Terceiro subtópico, examinar a Bíblia durante a leitura, do texto indicado pelo pregador, durante a exposição da palavra, tê-la aberta para poder acompanhar o que está sendo falado. Lá em João capítulo 5, verso 39, a palavra de Deus diz assim: Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Quarto subtópico diz assim: está integrado ao culto, orando e louvando aí com reverência, quer dizer, respeito e moderação, sem excessos. No culto não é proibido falar em línguas, porém fazer conforme ensinou o apóstolo Paulo. Veremos isso aí em 1 Coríntios capítulo 14, verso 26 ao 28. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Isto, edifica. Se edifica, está glorificando a Deus. E se alguém falar em línguas estranhas, faça-se isso por dois, ou quando muito três, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Falar consigo mesmo é o monólogo, né? Porque a pessoa está doida, não, é o monólogo, falar consigo mesmo. Sexto subtópico, né? É esperar o término do culto para receber a bênção apostólica, aqui em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. Paulo com os irmãos, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Amém. Sétimo subtópico, né? No final do culto, seja educado quanto ao deslocamento e a saída do recinto, dando privilégios aos mais idosos e cumprimentando todos os participantes com alegria. Né? João capítulo 20, o verso 21, Jesus diz assim, diz-lhe Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, desejando a paz, né? Porque se eu desejo a paz, aquele meu ao qual eu estou inserido, ele vai estar me proporcionando um bem-estar, né?
Outro ponto importante que Paulo fala na Epístola aos Filipenses é no capítulo 2, verso 3. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Essa parte é muito edificante. Quando cada um considere os outros superiores a si mesmo. E quando é aplicado isso na vida de cada um, começa a considerar e ter respeito mutuamente. Amém? Salmo 100, verso 2 diz: Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto, com canto. Amém? Para finalizar a nossa lição, chegando aqui à parte da conclusão, a ética cristã também nos ensina que devemos obedecer à hierarquia eclesiástica de nossa igreja. Vejamos aí uma referência. 1 Timóteo capítulo 5, verso 17. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Outra referência, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, os que lideram, e que presidem, que administram sobre vós no Senhor e vos admoestam. Em Hebreus 13:17 diz assim a palavra de Deus: Obedecei os vossos pastores, sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E finalizando, a Bíblia ela tem vários exemplos de ética cristã, exemplos de princípios bíblicos, né, que envolvem aí a ética cristã. E a ética cristã ela nos ensina a ter uma boa conduta perante a igreja, perante Deus e as demais pessoas que não professem a mesma fé, mas ela compõe o meio social ao qual vivemos. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima aula de número 15, chamados para evangelizar, lá em Marcos capítulo 16, verso 15. Disse-lhe Jesus: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.